Olá, meus amigos. Que alegria! Eu sou muito repetitivo. Eu não consigo conter a alegria de estar apresentando esse programa. Saber que do lado de lá das câmaras estão vocês, sempre amigos nossos, sempre participativos. Eu, como sempre falo, é uma delícia vocês criticarem, vocês nos apoiarem, vocês nos elogiarem, vocês abrirem novos campos de visão. Obrigado da parceria, obrigado da audiência de vocês. Eu apresento um programa que eu amo, que chama Frente a Frente com Bernardo, pela essa emissora maravilhosa, BCC International Television. Então, hoje eu trago uma pessoa que eu vou entrevistar de Portugal. Nós estamos fazendo entrevista internacional, certo? De Portugal, de uma cidade que é linda, chamada Penafiel, em Portugal. E eu trago aqui uma pessoa muito importante. É um dos maiores escritores de Portugal. Ele é uma coisa, tem obras imortais que ele fez em Portugal. Então, eu quero apresentar aquele que eu chamo de amigo, Alberto Santos. Ele é ex-prefeito dessa cidade maravilhosa, por mais de 10 anos, eu acho que 12 anos, se eu não estiver errado. Uma pessoa aclamada, uma pessoa adorada em Portugal, não só na cidade dele, mas em todo lugar. É um dos escritores mais nomeados. Ele tem uma obra que virou um símbolo de tudo, tá? Que é o símbolo que virou um movimento impressionante, essa obra dele, que é uma obra fantástica, chamada Escritária. Essa obra é cultuada em Portugal todo. Gente, é com muita alegria, muita satisfação e um tanto quanto emocionante apresentar a vocês Alberto Santos, que está aqui ao meu lado. Alberto, me permita te chamar de amigo, porque você é uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa que dá gosto de conversar com você. Então é um prazer para a gente você estar aqui, falar um pouco para a gente de tudo que você representa, porque deixou de ser o Alberto Santos para ser uma lenda em Portugal, como prefeito, como escritor, como tudo. E é uma alegria, Alberto. Eu é que agradeço ao Bernardo a permitir-me estar aqui frente a frente, desde Portugal, daqui do norte de Portugal, desta cidade de Penafiel, perto do Porto. Estamos a cerca de 40 quilómetros do Porto, meia hora, e é uma cidade também perto do Douro, ou seja, é uma cidade que tem esta riqueza de estar perto de tudo. Portugal, aqui em Portugal, de todos os lugares. E é um gosto poder falar com o Bernardo, e claro que sim, que somos amigos, porque os amigos reconhecem-se no primeiro olhar, na primeira vista, e foi assim que nós nos reconhecemos quando pela primeira vez também nos vimos. Saúde também a maravilhosa audiência que nos acompanha. Bernardo, para mim, como deve imaginar, não é fácil falar de mim próprio, estar aqui a mostrar, a dizer exatamente aquilo que sou. A gente vai conversar, bater um papo, como tu falaste, bater umas bolas, como nós dizemos, e a conversa vai fluindo. É verdade que, como disseste, fui o prefeito aqui de Penafiel durante 12 anos. Também sou advogado, a minha vida profissional é essa, de ser advogado. Estive também na administração de algumas instituições relevantes, nomeadamente um dos portos de mar mais importantes aqui do Portugal, o Porto de Leixões, que fica aqui na cidade do Porto, Matosinhos Porto, entre outras coisas que tive a oportunidade de poder fazer. Mas onde me realizo mais é nos livros e sobretudo nas histórias. Procuro, sobretudo, encontrar a realização nos romances que escrevo, na ficção, sobretudo histórica, de época que escrevo, ou nos contos também, e por isso, e muitos deles foram escritos precisamente aí no Brasil. Quando eu preciso de me recolher, quando preciso de encontrar o meu momento de solidão, de isolamento,
eu vou para um país com 200 milhões de habitantes para poder escrever. E porquê? Porque saio do meu lugar de conforto, sobretudo da azáfama que tenho na minha vida profissional, e vou para um lugar mais quente, onde posso estar mais só, e sobretudo em abstração e fazer a minha investigação. Portanto, quase todos os meus livros têm um pedaço de Brasil, pelo menos no cheio da história. Espetáculo! Olha, eu não me atrevo a dizer que eu descobri primeiro, eu quero falar do Dado. Eu não sabia que era seu colega de advocacia. Eu também sou advogado, só que eu militei muitos anos na área do júri, dos crimes de homicídio, que aqui no Brasil são do júri. E foram pouco tempo, 38 anos, agora eu me aposentei da advocacia. Aí tentei ser escritor. Tive sucesso como autor de um livro que eu escrevi, bastante polêmico, mas eu não tenho coragem de dizer que eu sou escritor perto de você. Eu escrevi um livro sobre as drogas, essa maldição, tá? Vendeu muito, mas perto de você, com toda honestidade, Alberto, eu tenho até vergonha de dizer que eu sou escritor. Não tenho Pessoas vergonha. que escrevem obras como você escreveu, é difícil falar. Há sempre que começar por alguma obra e cada um tem o seu gosto. Como eu falei, o meu gosto radica mais na ficção, mas sobretudo no nosso passado. Ou seja, eu sempre me realizei, me inquietei, me desassosseguei com o conhecimento do passado para precisamente entender-me melhor naquilo que eu sou hoje, enquanto cidadão do mundo, enquanto cidadão português, que nasceu nesta região, que fala esta língua, que tem estes costumes, as minhas crenças, no fundo, a minha estrutura de valores. Eu não sou eu apenas a partir do momento em que eu nasci. Eu, quando nasci, já nasci com um background, com muita informação genética que me acompanhava. E, portanto, a procura do meu eu, do conhecimento do meu eu, tem de ir atrás no tempo, perceber quem foram as civilizações que nos trouxeram até aqui, que nos fizeram seres humanos que, neste caso, vivem em Portugal e que depois chegaram a tantas partes do mundo. E por isso, olha, escrevi livros como este, A Escrava de Córdoba, que foi o primeiro e que é uma história que decorre há 1000 anos, precisamente aqui na Península Ibérica, quando conviviam na nossa península os três povos da religião abraâmica, portanto, das religiões abraâmicas, os muçulmanos mais poderosos nessa época, os cristãos aqui no norte e também os judeus. Portanto, foi a minha primeira iniciação, mas depois as histórias foram, olha, fluindo por aí. Esta Profecia de Istambul está na 6ª edição, um livro também maravilhoso, que decorre no século XVI, a história, aqui na bacia do Mediterrâneo. Trata de coisas também muito interessantes, de temas, nomeadamente, da diáspora judaica portuguesa para o Oriente, para Istambul e Tessalónica, mas também da temática dos perseguidos, renegados, das guerras aqui que se faziam no Mediterrâneo. Um livro também que teve muito sucesso, 2013, estou a falar aqui do Segredo de Compostela. É uma história do final do século IV, do final do Império Romano, e que dá uma perspectiva diferente daquela que é mais conhecida do fenómeno de Compostela, que é algo que todo o mundo conhece, toda a gente ouviu falar de Compostela, ou foi a Compostela, ou gostaria de ir a Compostela. É uma terra que tem uma energia muito grande, muita gente faz o caminho, e esta história, este romance, procura dar uma perspectiva diferente de quem pode efetivamente estar sepultado em Compostela, que é um personagem, se calhar, muito mais interessante do que aquele que referem ali estar, neste caso o apóstolo Tiago de Zebedeu. Podemos continuar a falar dos livros, para terminar rapidamente esta secção. Há um outro, que vocês têm uma expressão que é Para lá de Bagdá. Este livro chama-se Para lá de Bagdá. Essa expressão é muito conhecida no Brasil. Mas aqui esta é uma outra, tem um outro significado. Aqui é uma história também do século X, é uma história que decorreu há 1000 anos, que pega num personagem real,
um embaixador da corte de Bagdá, que era a cidade mais proeminente da época, e que fez uma viagem maravilhosa, extraordinária, pelo centro da Europa, e aí vai revelar-nos, no fundo, todo esse mundo centro-europeu que se vivia na época e como ele contribuiu também para a nossa civilização. E é também uma história que procura perceber porque é que os muçulmanos, num determinado momento histórico, eram mais evoluídos na área da ciência, da medicina, das matemáticas, das letras, etc., e depois abandonaram um pouco essa, ou até muito, essa proeminência. Para não amassar muito, a seguir a este livro sucedeu-se este aqui, A Arte de Caçar Destinos, que é um livro de contos mais português. É um livro que procura resgatar as memórias da minha infância, o tempo em que havia na aldeia onde eu nasci seres mágicos, extraordinários, seres mágicos e que faziam fantásticos, que nos maravilhavam. E que depois, quando chegou a eletricidade, chegou a televisão, chegaram as internets e tudo mais, eles fugiram, desapareceram para sempre. Portanto, aqueles seres que a minha avó contava que existiam, esse realismo mágico eu procurei transmiti-lo para estes contos aqui. E, finalmente, o último livro, que saiu agora recentemente, é um livro que não sei se os brasileiros gostam muito da capa, porque é de Buenos Aires. Aí, Buenos Aires, calma, já sei que é aí qualquer coisa. Mas é uma história também extraordinária, que parte de uma história real de duas mulheres que no início do século passado, estamos a falar há 100 anos, 1901, elas apaixonaram-se, casaram pela igreja e tiveram uma filha. E, portanto, isso é uma história real. Há aí qualquer coisa que a ciência não pode explicar, mas a partir dessa história procurei recriar uma outra história com as descendentes dessas personagens que viveram esse tempo e resgatar um pouco desta história que, na altura, nessa ocasião, há 100 anos, provocou um grande escândalo aqui na Península Ibérica. E pronto, já falei. Me diga uma coisa, como que você se inspira? Por exemplo, você aborda vários temas diferentes. Por exemplo, Portugal foi um país que sofreu muito com a interferência dos mouros, desses, daquele. Portugal sofreu muito e mostrou o heroísmo que tem o povo português de ter sobrevivido a tudo. Como que você se inspira nesses fatos históricos? Você pesquisa, você pega um dado e desenvolve mentalmente? Qual é seu ego de escritor que faz funcionar? Bom, aqui a ideia, normalmente tudo começa por circunstâncias pouco previsíveis. De repente há uma conversa, há um livro que eu leio, há um lugar onde estou e isso desperta-me eventualmente uma história, uma reflexão que me leva a criar, eventualmente leva a despertar uma ideia para uma história. Portanto, não há... As histórias, é difícil explicar como elas nascem das mais diversas formas. E a partir daí, sim, há muito suor atrás, não só, eu não diria tanto inspiração, eu diria mais criatividade. É preciso exercitar a criatividade na definição das personagens, na colocação das personagens no seu tempo, na compreensão da mentalidade de uma época, na percepção de como essa época foi importante para a época que se lhe seguiu, na aprendizagem dos costumes dessa mesma época, na forma como as pessoas se vestiam, se relacionavam, enfim, tudo isso é uma investigação que se faz. O escritor de época, de romance de época ou de romance histórico, não nasce ensinado. Eu até normalmente gosto de escrever sobre personagens que quase ninguém conhece ou que muito pouca gente ouviu falar e de épocas que eu próprio conheço pouco, porque isso me dá mais gozo, mais vontade de ir atrás, de ir investigar, e cada coisa que eu descubro e que pode ter pimenta ou sal para dentro da história
é como uma relação. E a história vai se construindo em cima dessas coisas todas. Eu tenho de estar apaixonado pela história, pelas minhas personagens, para conseguir pô-las a fluir de modo a que o romance seja um romance capaz, coeso, e que leve os leitores desde o princípio ao fim da história. Aqui a gente, pelo menos eu e vários escritores, nós usamos muito a expressão: você tem uma ideia, você tem que navegar nessa ideia para você poder desenvolver, para você pôr cara e costas no livro. É isso também? Você também navega na ideia? Eu surfo muito também na ideia. A ideia tem que ser aquele eixo matricial, a bússola que nos conduz para um destino. E essa big idea, ou essa ideia master matricial, ela tem que ser o nosso guião. E depois ela é condimentada com tudo aquilo que eu referi. E, portanto, o gozo da escrita, porque a escrita tem gozo também, mas também tem muito sofrimento, tem um lado mais sacrificial, se assim se pode dizer, porque é preciso muitos momentos, encontrar muitos momentos de solidão, muitos momentos de isolamento e muitos momentos de abstração. Mas também é preciso muitos momentos de atenção em relação àquilo que nos rodeia. Eu costumo dizer que um bom autor, um bom escritor, é aquele que leu muito. Ninguém é bom escritor se não ler muito daquilo que os outros escreveram, sobretudo os clássicos e de outros escritores que escrevem nas mesmas temáticas que nós escrevemos, mas um escritor tem que ser um permanente curioso, tem de estar atento aos pormenores, porque muitas vezes é nos pormenores que nós vamos buscar aquele pequeno diferencial que faz instalar a história, ou que pode fazer aquela dobra necessária para que ela tenha fôlego e tenha força, continue a atrair o leitor. O grande desafio do escritor é não perder o leitor. É primeiro conquistá-lo para ler o livro e, em segundo, não perdê-lo nas primeiras páginas e aguentá-lo até ao fim. Isso, obviamente, que é um desafio. Eu acho que para o escritor, eu não sei se você concorda comigo, mas o maior pagamento que eu acho que o escritor recebe pela autoria de um livro é você ver as pessoas lerem. Eu escrevi meu livro também, diferente de você. Eu tenho vontade de escrever outros, mas está me faltando um pouco. Eu tive muito aborrecimento com a editora, tá? Agora, para mim, o maior mérito, o maior orgulho que eu senti na minha vida, eu estava na livraria, que eu fiz o lançamento do livro, A Noite de Autógrafos, e eu estava tomando um café, que eles têm um café muito gostoso, e eu vi as pessoas carregando meu livro no braço. Senhoras, pessoas, jovens. Olha, eu não sei te dizer o que eu senti. Eu acho que daquele dia eu me tornei um milionário, porque o meu pagamento não tem dinheiro no mundo que pague. Ver as pessoas com o meu livro na mão, saber que eles vão ler, saber que eles vão interpretar. O assunto que eu escrevi foi um assunto que eu, durante 38 anos, eu vi famílias serem destruídas, jovens com futuro danado ser destruído pelas drogas. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil está uma coisa terrível. Então é isso. Rápidas pinceladas, eu queria contar a minha história. Mas até hoje, o meu maior pagamento, que eu repito, foi ver as pessoas carregando o meu livro. Você não tem ideia. Alberto, eu vou te pedir licença, eu vou fazer um pequeno break, depois eu quero falar do assunto da tua história, mais me impressionou e mais eu quero explorar foi o movimento cultural que você criou, a escritaria. Que coisa! Eu vou te pedir 2 minutos de licença, depois eu quero falar sobre isso. Eu acho que é o que mais vai impactar todo mundo.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Meus amigos, eu falei que a coisa ia ser rápida, e já foi rápida. Demorou 1 hora? Não. Eu acho que 2 horas só, não é isso? Tá bom, vai. Vamos falar a verdade, não demorou nem 2 minutos. Eu já estava com saudade de vocês. É muito bom ter vocês. Obrigado da audiência, que cada dia aumenta mais. Bom, vamos falar, aproveitar que eu estou com esse gênio do meu lado, podendo entrevistar, sabe-se lá Deus como é difícil falar com esse homem, pelo nome, pelo que ele representa em Portugal e também em muitos lugares do mundo. As escritas dele abordam vários lugares, vários séculos, e todos com uma intensidade e um conhecimento astronômico. Mas, como eu falei antes, eu quero falar um pouco agora com o Alberto sobre a escritária. Meu amigo, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse movimento, sobre o que você conseguiu esse impacto, não só em Portugal, mas em muitos lugares, o que é essa explosão literária, que coisa fantástica que você criou. Fala um pouco sobre isso para a gente. A primeira coisa que eu devo falar é que aqui nós dizemos escritaria. Escreve-se do mesmo jeito, mas o nome correto do festival e deste movimento é escritaria. E então, Escritaria. 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 Opa, escritaria. Obrigado. É isso. Eu já participei em muitos festivais como autor. Felizmente tenho sido convidado em Portugal e fora, mesmo em São Paulo participei no primeiro encontro internacional da invenção literária há cerca de 5 anos e noutros festivais. Normalmente os festivais tinham, os encontros literários, os movimentos literários tinham todos um pano comum, uma zona comum. São encontros ou festivais, como queiramos chamar, onde existem muitos autores que vêm participar. E depois cada um tem o seu diferencial. E nós aqui em Penafiel queríamos efetivamente organizar algo que pudesse ser diferente de tudo no mundo. E a ideia começou precisamente por criar um festival que tivesse essa singularidade, que pudesse atrair muita gente para estar presente, que pudesse colocar a cidade em ebulição, fizesse a cidade participar do festival durante o tempo em que ele decorre, enquanto decorre esse movimento, de modo formal ou informal, mas todos estivessem participando. E então a ideia que se formou foi: vamos criar um festival ou um movimento em que vamos homenagear
apenas um autor. A ideia foi homenagear a língua portuguesa. Vamos homenagear a língua portuguesa na sua riqueza, na forma como ela exprime tão bonita em todo o mundo, aqui em Portugal europeu, onde eu vivo, na África, com os escritores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, santomenses, guineenses, ou até, eventualmente, na Ásia, com os timorenses, e onde se fala português, e também no Brasil. Haveremos de ter também um autor brasileiro, e já tentamos várias vezes ter cá um autor brasileiro, estamos à espera que ele aceite. E a ideia é precisamente essa, organizar um festival à volta da vida e de uma obra de alguém que foi um grande cultor, tenha já um lastro de vida muito grande na escrita e que deixou uma obra muito importante para a língua portuguesa, mas que ainda esteja vivo. E, portanto, essa ideia, nós fomos rastreá-la e verificamos que não há um festival assim em lugar nenhum. E depois, a outra parte era que esse festival, ou esse movimento, não se centrasse dentro de salas, ou seja, não fosse um encontro dentro de uma sala em que vinham as pessoas que quisessem assistir e a coisa ficava por aí. Não. A ideia foi criar o festival ao longo da cidade, ou seja, quem andasse pela cidade tropeçava no movimento, tropeçava no festival, com arte de rua, com panfletos, com citações dos livros do autor, com os livros dentro das lojas, dos estabelecimentos comerciais, por exemplo, misturados com os sutiãs e as cuecas de uma loja de cuecas, com os sapatos, com o pão, com tudo, a literatura misturada com a vida real. E depois convidamos também festivais, neste caso grupos de teatro, para recriarem a obra do autor. Convidamos cineastas que também, portanto, realizaram filmes sobre o autor, como, por exemplo, veio cá o vosso cineasta brasileiro, quando tivemos o Saramago, com o filme do ensaio sobre a cegueira, que participou cá também na nossa escritaria. Agora varreu-se o nome dele, mas ele esteve cá nessa ocasião. E, portanto, nós homenageamos nomes, e estiveram cá presentes, nomes vultos grandes da cultura lusófona que escreve e que pensa em português. O festival do Saramago, do José Saramago, foi talvez a última aparição pública dele aqui em Penafiel, na nossa escritaria, e foi um marco enorme, teve um eco no mundo inteiro, porque foi o dia em que ele lançou o seu último livro, o último livro da sua carreira enquanto escritor. Isso teve, de facto, eco no mundo inteiro. Mas também tivemos outro, o Miyakoto, o Pepe Tela, angolano, tivemos muitos autores, já vão 13 ou 14 autores da língua portuguesa, e o grande diferencial, como eu expliquei, é isso. E depois há outras coisas, nunca acaba surpresas da nossa escritaria. Uma delas é precisamente que cada festival que decorre aqui na cidade de Penafiel deixe sempre uma marca, ou seja, em cada ano acrescenta sempre alguma coisa. Por exemplo, há frases dos autores que ficam gravadas na cidade, em vários sítios da cidade. Hoje é possível fazer uma viagem de turismo, por exemplo, na cidade de Penafiel, visitando os lugares dos autores, os lugares onde eles deixaram as suas frases nas paredes, ou então visitar a arte que ficou, a arte de rua, nos painéis, nas esculturas que ficaram em cada momento e em cada encontro. Ou seja, a cidade cresceu em cada ano, cresce em cada ano, incorporada com a alma desse escritor, com a vida desse escritor, que fica para sempre gravada nas paredes e nas ruas, no chão, nas escolas, em qualquer lugar de Penafiel é possível começar a tropeçar hoje pelos nossos escritores da língua portuguesa. No fundo, foi esse talvez o grande diferencial
que transformou a escritaria num festival de culto, num momento de culto, num encontro de culto, que leva a que, pelo menos em Portugal, todos aqueles que estão mais atentos a estas coisas da cultura, todos conhecem o que é a escritaria. Impressionante. Não é à toa que virou um momento, uma coisa, porque é importante isso que vocês fizeram. Eu só acho que um evento como esse devia ser repetido, porque mais coisas, não só em Portugal, mas trazer isso para o Brasil, porque é um movimento literário muito importante, de uma magnitude difícil de descrever. Agora eu quero te mudar um pouco o assunto e te fazer uma pergunta. Essa pandemia que está parando o mundo, que ninguém mais conhece o mundo, isso dá tempo e dá inspiração para se escrever ou não? Não necessariamente. Ou seja, o tema da pandemia não é, para mim, um tema que me suscite gosto em querer escrever sobre isso. Eu acho que a vida... Não, me desculpa, Alberto. Eu não estou falando falar sobre a pandemia. Não, eu não estou falando sobre a pandemia, claro, mas esse momento não te dá inspiração para escrever sobre a linha que você escreve, que é a linha importante, e não sobre esse momento triste que nós estamos, milhões de pessoas estão morrendo. Não é sobre isso que eu estou falando, é o timing. É o timing. Eu ia chegar lá, eu acho que tinha entendido a pergunta, mas a resposta também é não. E não porquê? Primeiro, porque, como eu disse, eu continuo a ser, sou advogado, e, portanto, no dia-a-dia, a minha profissão não suspendeu. Eu tenho de continuar todos os dias a tratar das personagens da vida real, que são aquelas que eu procuro cuidar através dos assuntos que tenho em mão, e esses não param com a pandemia. E, portanto, não há paragem na minha vida profissional. Apesar de haver limitação, sim, de movimentos e de tribunais neste momento estarem fechados em Portugal, só para questões urgentes, mas também por uma outra razão. A verdade é que o meu momento mais inspiracional, se assim se pode dizer, o momento onde eu consigo uma maior criatividade para poder fechar as gavetas do dia-a-dia e abrir as gavetas da imaginação e da criação, são aqueles em que eu posso sair da minha zona de conforto. Ou seja, como eu há pouco referi ao Bernardo, eu escrevi boas partes de algumas das minhas histórias precisamente no Brasil. E porquê? Porque eu estou longe da minha zona de conforto. Umas no Brasil, outras escrevi em São Tomé e Príncipe, outras escrevi em Cabo Verde, outras escrevi noutros sítios, noutros lugares. Portanto, isso tem que ver com o distanciamento. Eu gosto de estar em distanciamento físico e mental das minhas rotinas. E, portanto, neste momento de pandemia, eu não consigo fazer esse movimento que é sair da minha zona de conforto e entrar num outro modo, que é no modo criativo, no modo de isolamento, mas num isolamento que não tenha de estar a tratar dos assuntos do dia-a-dia. Uma coisa, os seus livros têm uma importância única, são fantásticos. Quando que você vai dar aos brasileiros a oportunidade de conhecer a tua obra? Quando você vai editar no Brasil? Esse é um desejo que eu tenho, não vou negar que tenho um desejo de ver estas obras editadas também no Brasil. Espero que venha a acontecer. Neste momento elas vão ser editadas todas, já tiveram edições noutros países, como por exemplo na Polónia, que por acaso tem aqui alguns exemplares. Este saiu na Polónia, o Segredo de Compostela em polonês, vocês falam em polonês. Este também saiu lá na Polónia. Este aqui saiu na Espanha e noutros países hispânicos. O mundo hispânico, sim, vai ter todas estas obras editadas a partir deste ano, através de uma editora sediada precisamente aqui na Espanha. Aí na América do Sul vai sair este livro também, nos próximos meses, talvez em maio, junho, e já estão a adivinhar onde é na Argentina. Portanto, é uma editora, a editora El Ateneu
comprou os direitos, já tem o livro pronto para sair na Argentina, a capa vai ser diferente, e estou à espera que em breve possa também acontecer de viajar para o Brasil, quando este momento difícil passar, para poder falar convosco, com os brasileiros, sobre estas histórias. Seria muito gratificante para mim que isso pudesse acontecer. Acredite, seria um presente que você daria para o Brasil, para elevar um pouco, satisfazer as pessoas que querem cultura, querem conhecimento. Eu acho que tua obra é muito necessária para isso. Vou-te confessar uma coisa, eu tenho muitos leitores brasileiros, porque como escrevo em português, mesmo o português e com as expressões mais do português europeu, elas são facilmente entendíveis e os livros leem-se bem também por qualquer leitor brasileiro. E eu recebo muito retorno de leitores brasileiros que, tal como o Bernardo, viajam a Portugal e vão às livrarias, compram os livros que gostam e muitas vezes acontece que compram os meus livros. Eu fico muito feliz porque depois recebo e-mails ou mensagens nas redes sociais falando dos livros e manifestando a satisfação ou as curiosidades que sentiram na leitura do livro. É maravilhoso saber que quando escrevemos algo, aquilo que escrevemos pode chegar tão longe. E já agora para comentar um pouco aquela experiência maravilhosa que o Bernardo teve quando viu os seus leitores com os livros debaixo do braço, eu quero dizer que a minha experiência mais gratificante e maravilhosa com os livros e com os leitores é quando eu estou, por exemplo, no ônibus ou no trem ou numa piscina num hotel ou onde for, ou num lugar público e vejo um leitor com um livro, a ler o livro e por vezes acontece que os ouço comentar coisas sobre o livro que estão a ler para os vizinhos. Eles não sabem quem eu sou, ou nem estão a contar que eu esteja por ali. E esse é o momento mais gratificante e mais mágico que um autor. Não há valor para isso. Não existe como você dar um valor para isso. Eu quero um favor teu. Eu vou te fazer uma pergunta. Existem muitas pessoas que têm dons ou não têm dons, que querem escrever um livro. Dá um conselho a essas pessoas, que você é a pessoa mais capacitada para isso. O que elas devem fazer para escrever um livro? O que elas precisam ter na bagagem para poder escrever um livro? Fala um pouquinho disso para a gente. Uma vez ouvi aqui bem perto, na Póvoa de Varzim, que é uma cidade aqui perto da minha, um autor maior vosso, Ruben Fonseca, e ele dava precisamente falava sobre isso. E eu nunca mais esqueci também a lição dele e fui procurando aproveitá-la e adaptá-la e também dizer aquilo que ele disse, que passava, a primeira coisa é que alguém para ser um bom escritor tem de fazer aquilo que há pouco referi, que é ler muito. Ninguém é um bom escritor se não ler muito. Depois tem que ser minimamente alfabetizado, ou seja, tem que investir um pouco no conhecimento da língua. Ele, aliás, dizia com graça que só houve uma escritora na história que não foi alfabetizada, que foi Santa Catarina de Siena, mas essa era santa e conseguia escrever sem ser alfabetizada. Bem lembrado. Bom, depois é preciso ter motivação. A motivação é muito importante, porque sem essa motivação, sem esse drive interior que nos leva para um destino, é impossível chegarmos a esse mesmo destino. É preciso ter paciência, porque os escritores que querem o sucesso rápido, ou querem ver os livros rapidamente publicitados e terem sucesso e verem muita gente a ler, se não tiverem paciência, isso nunca vai acontecer. E depois também é preciso ser um pouco louco, ou seja, na escrita tem que ter também uma pequena dose de loucura, porque temos que sair do padrão, sair do quadrado, deixar a mente voar, de modo a que ela consiga surpreender quem está do outro lado. E, portanto, não sei se foi bem assim que ele falou, mas foi assim que eu interpretei, e seria, se calhar, o conselho que eu deixaria hoje nesta oportunidade.
Eu queria ressaltar, porque é exatamente o que eu penso, você falou. Para você escrever, você tem que ter pelo menos uma dosagem de loucura, porque senão você não escreve. E uma paciência fantástica para esperar o resultado. Você falou muito daquele que acha que vai escrever um livro e vai arrebentar. Não é bem assim. Não Às é? vezes um livro, para acontecer, ele demora. Não é uma noite de autógrafos que faz. É isso. O escritor tem de ser um homem paciente. Um homem ou uma mulher paciente. Mas, como disse, uma das questões mais importantes e onde se aprende muito a saber como escrever é lendo muitos livros que outros já escreveram. E depois começar a aprender uma técnica que é ler não na perspectiva de um leitor, quer ter, no fundo, o seu momento de entretenimento, de aprender alguma coisa com o livro e ter as suas emoções na leitura, mas aprender a ler o livro na perspectiva do escritor, que é estar atento aos pequenos pormenores. Como é que este escritor conseguiu levar-me ao próximo capítulo? Como é que ele conseguiu deixar aqui uma semente de inquietação, um gancho, para me levar a querer saber o final da história? Isso são pequenos truques que os escritores usam e vão apurando ao longo do tempo e que se podem, com atenção, aprender lendo os livros, nomeadamente aqueles que nos levaram até à última página. E, portanto, é também uma recomendação que eu deixo a quem quiser ser escritor, que é aprender a ler os livros na perspectiva do escritor e não apenas na perspectiva do leitor. Olha, você tem um defeito muito grande, que eu vou publicamente falar. O tempo já estourou. Não dá vontade de encerrar o programa. Se deixar, eu passo o dia todo te entrevistando. Não dá vontade de parar, dá vontade de querer mais. Já estourou muito o nosso tempo. Mas eu queria mais uma coisa sua. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que vai te assistir. Uma parte já está tendo a transmissão ao vivo. Deixa uma mensagem para esse pessoal. Bom, a mensagem que a mim me parece a mais importante é uma mensagem de esperança. Eu sempre aprendi ao longo da vida que, enquanto ser humano, enquanto alguém que integra esta condição humana, esta frágil condição humana, em que coisas boas acontecem, mas coisas também muito más acontecem, que há que sempre ter uma palavra, uma perspectiva de esperança em que as coisas e que o mundo venha a ser melhor. E, portanto, este momento que estamos a passar é um momento único nas nossas vidas, de todos, de toda a humanidade. Ninguém imaginava há um ano que pudéssemos estar a atravessar um momento tão difícil para a humanidade e para cada um de nós, em particular, para as nossas famílias, para os amigos, para todos aqueles que são confrontados com esta pandemia, com este vírus terrível. E, portanto, esta é a mensagem da esperança, em que, para ela ser conseguida, todos somos convocados no mundo inteiro a darmos o melhor que nós pudermos dar para vencermos esta guerra global que todos temos pela frente, que a nossa civilização tem pela frente. E, por isso, adotar comportamentos de segurança e pedagógicos para com os demais pode ser, com certeza, um pequeno passo que cada um de nós pode dar para podermos reganhar, alcançar a liberdade que nos tiraram. Aliás, eu costumo dizer, peço-te só um minutinho, para dizer que este vírus que temos agora, com o qual convivemos, é um ladrão de memórias. É um ladrão de memórias porque nos está a roubar a nossa liberdade de podermos ter memórias da vida. Nós vivemos os dias com uma rotina muito fechada, muito presa, com a impossibilidade de viajarmos, de gravarmos as memórias que no fundo fazem parte da nossa própria existência. E neste último ano nós não tivemos a oportunidade de gravar essas memórias que nos ajudam a ser seres humanos mais plenos e mais inteiros, no convívio com os amigos, nas viagens que fazemos, nas oportunidades que temos de fruir da vida. E, portanto, este vírus está a roubar-nos essas memórias e por isso está-nos a roubar a vida.
a memória da vida que temos e que passamos. A minha mensagem é essa: vamos lutar todos com esperança para para vencermos esse ladrão de memórias. Alberto, com muita tristeza, nós estamos encerrando a entrevista. Eu quero repetir uma brincadeira que eu fiz com você. É muito difícil te entrevistar, porque a gente não consegue ver o fim da entrevista. Quanto mais você fala, mais a gente gosta, mais a gente quer continuar. Você não sabe o quanto eu lhe sou grato por ter nos concedido essa honraria. E lhe falar, Alberto, foi muito bom, foi bom demais. Eu quero, futuramente, eu queria que você voltasse a falar mais um pouco, porque é isso que eu chamo a atenção de vocês que estão nos assistindo. A cultura, o conhecimento, a inteligência desse que eu hoje chamo de meu amigo Alberto, sendo uma pessoa de uma transparência, de simplicidade, de coisa que em momento nenhum ele tenta se colocar num pedestal mostrando que é melhor que os outros, muito pelo contrário, ele se coloca numa posição de simplicidade. Isso é o que mais emociona, é o que mais deixa um entrevistador emocionado. Eu lhe digo, meu amigo Alberto, muito obrigado. Meus amigos, o programa chegou ao fim. Esse é o mal da televisão, como eu sempre lhe falo. Quando você entrevista uma pessoa especial, você não tem vontade de terminar. Mas televisão é isso. Gente, muito obrigado. Eu quero hoje fazer um agradecimento muito grande a Portugal. Nós temos bastante pessoas que nos assistem em Portugal, em Lisboa, no Porto, e outras cidades, em Chaves. Então, quero agradecer demais a esse pessoal, esses amigos queridos que nós temos em Portugal e no resto do mundo. Alberto, muito obrigado. Nós encerramos com uma alegria danada da qualidade e da maravilha dessa entrevista. Com certeza será um sucesso. Gente, acabou. Eu fui. Beijo.